Construimos el mundo para que tú lo escuches. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, en el mundo, desde nuestro mundo. ALER 2020 es un paso más en toda la línea de éxitos que ha tenido ALER en el continente desde su fundación en el año 72. El objetivo mayor del ALER 2020 es que podamos todos quienes hacemos ALER, los equipos de las radios, las directivas de las radios, los equipos de las coordinadoras nacionales, sus directivos, el equipo de la Secretaría Ejecutiva de ALER, su junta directiva y aquellas organizaciones con las que estamos vinculados, tanto en lo local como en lo nacional, como en lo regional, soñar, diseñar, precisar el futuro que queremos para la asociación en el año 2020. Desde el año 72, cuando se funda con una clara vocación de trabajo por la educación formal desde sus radios, ALER siempre tiene como finalidad sus destinatarios. Esa opción primera es ratificada y matizada con el carácter popular en los años 80. Esa misma opción hizo que ALER hiciera escuela en la Radio Popular de América Latina. La Radio Popular de América Latina tiene, entre otras, su escuela en ALER. Los talleres de capacitación, los manuales, toda la definición conceptual de un modelo de radio es, entre otras, fruto del trabajo de ALER. Después ALER toma un paso al frente cuando decide meterse de lleno en las tecnologías, cuando decide meterse de lleno en lo informativo, en la producción de la radio educativa no formal y en vincularse a otros actores de la sociedad, teniendo, entre otras, dimensiones como las políticas públicas, todo el aspecto de las redes, todo el trabajo indígena, con jóvenes, etc. Así que ALER en este momento, frente al cambio de su entorno, frente al cambio de esta América Latina nuestra, se replantea una nueva meta, que es cómo se posiciona ALER de cara al año 2020. La premisa que justifica a iniciativa de ALER é que a humanidade experimenta um momento muito particular de sua história. Transformações profundas estão em curso desde as últimas décadas do século XX e inícios do século XXI. É importante nesse contexto compreender e usar o potencial de dois conceitos, o conceito de coerência e o conceito de correspondência. Coerência se refere à consistência interna, mientras correspondência se refere à consistência externa. Coerência seria, por lo tanto, a consistência interna entre os elementos de um determinado sistema. Se tomamos ALER como referência, então a coerência institucional de ALER se refere à harmonia, à consistência entre todos os elementos constituintes desse sistema chamado ALER. Então, uno pode conceber uma proposta muito coerente a lo interno de la propuesta, pero si lo hace sin interacción con los actores del contexto donde la propuesta será implementada, podría ser que la propuesta tenga un alto grado de coherencia, pero tiene un bajo grado de correspondencia, de sintonía con las realidades, necesidades y aspiraciones de las comunidades del entorno. Correspondencia es un concepto importante porque é através de um grado razonável de sintonia com as realidades, necessidades e aspirações do entorno que aportamos contribuições relevantes. Em outras palavras, assim como coerência aporta à eficiência interna, a correspondência aporta à relevância externa. E em termos de sustentabilidade institucional, depende mais da relevância externa que da eficiência interna. Então, como ALER tem uma história de êxitos, ha sido muito relevante desde sua criação, então sua coerência interna
foi construída em correspondência com uma realidade em la qual ha sido muito exitosa. Pero se esta realidade já não existe porque está passando por um profundo processo de transformação, vale a pena examinar por que o contexto está cambiando, como está cambiando e hacia onde nos leva, para verificar se há necessidade de revisar e atualizar nossa coerência interna em correspondência com as realidades emergentes, com os desafios emergentes, para continuar relevante a continuação. Partindo da premissa de que a vulnerabilidade institucional ocorre quando uno perde relevância em seu contexto, e considerando que esse contexto está em transformação em qualquer parte do mundo e não somente em Latinoamérica, qualquer instituição, incluindo a LER, deve concluir que esse momento é um momento particular. Não estamos em um momento da história em que os cambios ocorrem dentro de uma lógica que já estava estabelecida, que era a época do industrialismo com seu paradigma. Ao contrário, estamos em um momento em que toda a lógica do paradigma do industrialismo está bajo questionamento. Por exemplo, o humo que saía da chaminé das fábricas industriais era o símbolo do progresso da época do industrialismo. Hoje este humo significa contaminação. Então, a época histórica do industrialismo está em crise porque nosso modo de produzir e consumir não está em correspondência com os limites do planeta. Por lo tanto, o momento não é apenas para cambiar coisas, sino que há que cambiar as pessoas que vão cambiar estas coisas. Como cambiar as pessoas? Não me refiro a reemplazar as pessoas, sino que em transformar seus modos de interpretação e intervenção. De este modo, entonces, el ALER 2020 se define como un proceso de futuro en el que realmente lo que nos importa es imaginarnos al 2020 para poder entonces trazar los caminos que nos van a conducir hacia ese momento y van a hacer de ALER lo que todos soñamos que ALER sea. ALER 2020 es un trabajo de todos porque es un sueño de todos, un sueño de América Latina.